Queridos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, nós vamos ler um versículo da palavra do Senhor Jesus. Nós oramos e começamos a correr, tá bom? Pronto? Evangelho de Marcos, capítulo 10, e seu versículo 23. Deixa eu ver aqui. 26, versículo 26. Marcos, capítulo 3, versículo 26. Que bom que você conseguiu chegar a casa. Marcos 10, 26. Que bom. 10, isso. 10. Pronto. 10. 10, 1, 0. Isso, 10. Pronto. Que bom, que bom. A chuva tá boa, né? Graças a Deus precisamos dessa chuva. Mas 2 dias de chuva já foi bom, né? O clima para nós, os cariocas, tá entendendo? Tá ficando friozinho. O pastor veio até com um suéter assim, bem elegante. Eu falei, eu vou botar aqui o paletó para ficar quentinho. Graças a Deus que você e eu conseguimos chegar à casa do Pai. Marcos capítulo 10, versículo 26, disse assim: os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Qual foi a pergunta? Fala comigo. Neste caso, quem pode ser salvo? Feche os olhos. Senhor Deus, na tua presença, Senhor Jesus, nós estamos, ó Deus, nessa noite. Senhor Jesus, queremos, ó Deus, que a tua palavra, Senhor, mais uma vez, tome vida, Senhor, se faça rema, Senhor. Nessa noite nós queremos ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Ó Deus, que teu Espírito Santo, Senhor Jesus, assim como falou já a minha vida, Senhor, fale com cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Pode se sentar. Nessa semana, eu fiquei um pouquinho surpreso. Porque eu recebi uma mensagem que falava assim: Esdras, muito obrigado pela comida, Michele, muito obrigado pela comida que vocês enviaram para nós. E eu fiquei assim, a gente ficou meio perdido, né? Comida que você enviou para nós. Bom, acho que eu vou ir um pouquinho atrás para falar com os irmãos de quem que eu estou falando. Quantos lembram quando nós viemos aqui a primeira vez? O Rafael, o Murilo e a minha pessoa. Quem lembra? Quem lembra do terceiro garoto? Do terceiro rapaz? Era Sadraque, não, mentiras. O terceiro rapaz, ele casou e agora ele mora, né, nos Estados Unidos. E eu recebi a mensagem nessa semana falando: muito obrigado pela comida que vocês enviaram para nós. O Rafa falou que vocês enviaram para nós. Pois bem, os irmãos sabem que a comida, né, não sei se... talvez porque você tem essa comida à disposição todos os dias, né? Você pode pegar essa comida à vontade todos os dias. Talvez você não percebe e nem dá valor a esse tipo de comida. Qual que foi o pedido que fez, né, a Mayara, a esposa do Murilo? Ela falou: a gente gostaria que vocês enviassem para nós farofa. Quem gosta de farofa? Levanta a mão aí. Pronto, estou falando com o povo correto.
Farofa, ele falou, muito obrigado pela farofa, porque se eu for comprar aqui, né, eles moram onde a gente morava, em Clovis, no estado do Novo México. Ali, queridos irmãos, ali só tem vaca. Ali só tem vaca. Ali parece Minas Gerais, bom, talvez não, né? Mato Grosso do Sul, talvez, né? Só vaca. Tem muito gado, tem muita fazenda. Então, aonde que eu vou com isso aí? Com certeza, né, Murilo e Maiara, eles não encontrarão um mercado internacional que venda farofa do Brasil. Quando eles receberam essa farofa do Brasil, eles atesouraram, eles amaram, como vocês falam, amaram ter farofa para a sua refeição. Se for um pouquinho longe aqui, né, um pouquinho mais pessoal com vocês, por ali está a Michele. Ela gosta, bom, ela vem de uma família que, escuta, eles amam chocolate. Eles amam chocolate, ao ponto que ela traz chocolate daquele que ela gosta, que não encontramos aqui no Brasil, ainda que o Brasil tem tanto chocolate, né? Mas glória a Deus. Ela traz aquele que ela gosta e, aqui, ela esconde das meninas. Esse é um segredo, tá? Eu sei onde que está esse chocolate, eu sei, né? As meninas não sabem, entendeu? Por quê? Porque ela ama esse chocolate. Ela atesoura esse chocolate. Eu posso falar dessa forma? Ama tanto que ela esconde para as meninas não encontrarem esse chocolate. Por que eu estou falando tanto disso aí? Os irmãos já, eu acho que pegaram, né? Escutaram o versículo que eu falei e a pergunta que se fizeram os discípulos, né? Sobre quem então poderá ser salvo? Neste caso, quem poderá ser salvo? Esse versículo, queridos irmãos, quando vocês, né, voltarem para casa, lá em sua leitura, né, devocional pessoal, lê essa passagem, porque essa passagem, no que está inserido o versículo aí, o versículo 26, a verdade é que a história começa desde o versículo 17. Esse versículo, aliás, essa passagem é muito controversial. Por quê? Porque fala e foca da riqueza. Foca da riqueza. Mas eu queria trazer esse versículo, essa passagem, para que os irmãos pensassem comigo. É muito rico em si essa passagem. Porque nessa passagem nós encontramos, no versículo 17, que de onde o protagonista, né? O protagonista dessa pergunta é uma pessoa crente. Mas como assim? Bom, o versículo permite eu assumir, né? Permite eu assumir que ele era uma pessoa crente. Se não, veja comigo o versículo 17. O versículo 17 fala que quando esse jovem olhou que Jesus estava vendo, está ali na tela. Quando esse jovem viu que Jesus estava indo, o que ele fez? Se ajoelhou, se prostrou perante Jesus. Agora, vem aqui comigo, os demônios, aliás, as pessoas não crentes, melhor falar assim, né? As pessoas não crentes, será que eles vão se prostrar perante Deus, perante Jesus? Por isso que essa passagem me faz acreditar que a pergunta, o protagonista da pergunta, quem poderá ser salvo, é uma pessoa crente. É uma pessoa crente, tá bom? O jovem se ajoelha quando vê Jesus. E aí ele faz uma pergunta, no mesmo versículo 17, ele diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Espera um pouquinho, por acaso ele não acreditava em Jesus? E por acaso Romanos capítulo 9, capítulo 10, versículos 9 e 10, fala que se eu acredito, né, no meu coração e confesso com a minha boca, eu já sou salvo?
Mas ele ainda assim pergunta: mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Mas eu acho algo interessante, muito interessante, escutando uma pregação sobre essa passagem, aliás, sobre uma questão sobre quando alguém vem, né, para perguntar a Jesus. Você já viu que Jesus sempre vira um negócio? E ele responde uma pergunta com outra pergunta. Você já viu? Jesus era não é politicamente incorreto, mas Jesus era gramaticamente incorreto. Não sei se seria assim, né? Mas ele vai e fala: mestre bom, o que farei para dar a vida eterna? E Jesus vira para ele e lhe pergunta: por que tu chama eu bom? Por quê? Vocês vão descobrir por que ele chama a Jesus como mestre bom. Talvez porque ele queria um retorno. Talvez porque ele queria um retorno. Por quê? Porque no versículo 20, quando Jesus diz, bota aí, Tiago, no versículo 20, quando Jesus diz: olha, você precisa, né, guardar os mandamentos. E aí o garoto, o mancebo, fala para Jesus, eu já faço isso, então, né, eu já sou bom, desde minha adolescência eu já guardo os mandamentos. Será que, por acaso, o jovem estava sendo um pouco arrogante? Jesus, deixa comigo, já sei, já faço. Mas no versículo 21, é outra parte aí para eu chegar aos pontos, 3 coisinhas que eu quero falar com os irmãos. No versículo 21, eu acho muito interessante, e eu até vou falar dessa forma. Esse jovem, escuta, poderia ter sido o 13º discípulo. Espera um pouquinho. Eu não estou... espera um pouquinho. Depois você faz suas conjecturas. Ok? Por quê? Porque eu estou falando que ele poderia ser o 13º. Todos sabemos que foram 12 discípulos, né? Eita, irmão, foram 12, tá? 12 discípulos. Tá bom? Obrigado, pastor. Era pergunta, mas tá bom. Ok. Mas, aos que Jesus chamou, por acaso não falou isso mesmo que falou para esse jovem? Depois, venha e siga-me. Por acaso não falou essas palavras para Pedro, para Tiago, para João? Por acaso não falou essas palavras para os discípulos? E os discípulos fizeram o quê? Deixaram tudo e foram com Jesus. Mas por que eu estou falando? Que ele poderia ter sido o 13º? Porque se vocês lembram, quando Jesus entra à cidade de Gadara, e ele dá liberdade àquele oprimido, né, por demônios, né, por legiões, aliás, ele, depois de ser liberto, ele com muita alegria e com muito gozo, vai: Jesus, obrigado por me dar liberdade. Jesus, posso te seguir? E aí Jesus falou o quê? Não, tu não pode. Vai e prega a tua família. Vai e fala a teus amigos. Mas a esse mancebo, a esse jovem, Jesus fala: tá bom, vai e faz isso, vende todo e siga-me. Mas o mancebo, o jovem ficou triste e não seguiu a Jesus. Esse é o resultado do porquê os discípulos se fazem a pergunta, nesse caso. Ou seja, então, se é desse tipo, ou se for nessa dimensão, se for desse calibre,
quem então poderá ser salvo? Hemos escutado e já vimos, né, e vivemos já, não sei quantos anos você no Evangelho, você viu que a salvação, sim, é de graça. Como o irmão Fernando estava falando aqui, é de graça, sim, é de graça. Mas pelo fato de ser de graça, muitas vezes nós levamos em pouco e tomamos a pouco a nossa salvação. Eu até fiquei assim um pouquinho como os irmãos estão agora, quando Jesus, o Espírito Santo estava falando comigo sobre essa pregação. Eu falei, Deus, mas será que eu preciso falar disso aqui? Aí o Espírito Santo confirmou no meu coração que era para eu falar para os irmãos que nós precisamos atesourar a nossa salvação. Ah, mas eu estou na igreja todo domingo. Pronto, tu fez os mandamentos legalzinho. Mas agora vamos lá, 3 coisinhas, rapidinho, tá bom? 3 coisinhas, rapidinho. Daqui a 2 horas a gente termina, ok? Número um, ok? Eu quero falar e responder a pergunta do versículo 26. Qual que é a pergunta? Vamos fazer o negócio aqui um pouquinho mais ensino, tá bom? E no ensino, os que estão na sala também respondem. Ok, qual que é a pergunta? Número 1, pode ser salvo todos aqueles que colocarem sua fé, seus olhos, sua confiança em Jesus. Primeira resposta. Todos aqueles que colocarem sua fé, sua confiança, seus olhos em Jesus. Agora tu olha para mim e pode falar, mas querido, isso eu já faço. Muito bom, muito bom. Mas agora vamos entrar um pouquinho em matéria, tá? O que significa fixar os olhos? O que significa fixar os olhos em Jesus? O que significa? Significa em que o que Jesus fez, como Jesus reagiu, como Jesus falou, é do mesmo jeito que você e eu precisamos fazer. Isso significa fixar os olhos em Jesus. Você faz dessa forma? Eu faço dessa forma? Eu vou confessar também, porque vocês sabem, cada um de nós temos o lado. Está fraco. Temos esse lado. Eu já falei, eu acho, algumas vezes aqui. Eu oro e peço para Deus muita paciência. Porque o meu lado fraco, e a Michelle também está aqui, vai gritar amém aí, é estar atrás do volante dirigindo. Não precisa levantar a mão, tá? Mas quantos de vocês já morderam a língua? Já morderam a língua, porque alguém cortou assim na tua frente. E você queria falar, e falou, Deus te abençoe, varão de Deus. Quantos de vocês? Estou falando de Jesus. Quanto de nós ficamos bravos aqui alguma vez? E essa perda de controle, porque isso que é, quando nós ficamos bravos, nós perdemos o controle, certo? E essa perda de controle, escuta aqui, te fez dizer aquilo que você depois falou, cara, meu amigo canguru, tá difícil. Mas fixar os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, fala Hebreus capítulo 12, versículo 2. Fixar os olhos em Jesus é imitar o que Jesus fez. É falar como Jesus falou. Sabe aquela frase? What would Jesus do? Como fala? O que faria Jesus? Em cada ocasião, em cada momento, a nossa primeira pergunta deveria ser: o que faria Jesus
nessa situação. Eu preciso agir como eu preciso botar minha fé, minha confiança em Jesus. Porque afinal, segundo João 14,6, é Ele que me leva ao céu. É Ele que deu a salvação. Fala assim a Bíblia ou não? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não é por... Eu preciso ter Jesus do meu lado. Nesse caso, quem pode ser salvo? Pode ser salvo aquele que imita, tem fé, tem confiança, os olhos fixos em Jesus. Amém? Segunda coisa, me faz a pergunta de novo. Todos os que adoram a Jesus, ou a Deus, Espírito Santo, em espírito e em verdade. Isso que fala João, capítulo 4, e versículo 23. E vocês conhecem a história. Mas eu queria ir um pouquinho mais a fundo. Por quê? Porque muitas das vezes, queridos irmãos, eu tenho uma luta. E essa luta é que eu estava falando para os do Impact, ou para, não lembro para quem, o outro dia eu falei, eu tenho um problema em decorar as músicas. Eu tenho um problema, é tão difícil eu me lembrar da letra, sabe? Eu preciso estar assistindo na tela. Mas Jesus chamou a gente, aliás, a promessa, segundo fala Isaías, verdade? A promessa, ou aliás, a visão que Isaías teve, segundo Isaías capítulo 6, né? Versículo 1 em diante, né? Lá no céu terá uma multidão e você e eu, em nome de Jesus, se assegura bem da sua salvação, nós estaremos lá no céu, tá? Graças a Deus, queridos irmãos, quando eu olho essa passagem, pastor Alexandre, eu fico feliz, porque eu já falei, eu tenho dificuldade de decorar música, mas lá no céu, eu não vou falar muita coisa, lá no céu eu vou falar como fala Isaías, quando eu olhar, quando eu ver aquele que está sentado no trono, eu vou falar santo, 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 o Senhor dos exércitos, Ele é santo. Então, se você sabe, e você decora isso aí, lá no céu você está... Porque Deus, hoje nós estamos escutando uma pregação, hoje de manhã, porque Deus, escuta, criou você, criou eu, para a alabança e glória do seu nome. Nós escutamos um ensino, uma ensinança hoje de manhã, muito boa, falando sobre a caída, falando sobre, né, a função que tinha Lucifer, que tinha o diabo lá no céu. E que realmente ele era aquele que foi criado com instrumentos no seu corpo. Foi criado com instrumentos no seu corpo. Mas o que aconteceu com ele? Ele pegou a glória que não era para ele. E aí Jesus fala assim, eu vi o diabo descendo como o quê? Puf, como um raio. Por quê? Porque ele pegou a glória. Escuta isso aqui melhor. Ele deixou de dar a glória, de adorar, de exaltar o nome de Deus. Mas aí escuta a coisa boa. E eu gostei, vou pegar a frase do pastor Robert Morris. Ele disse assim, ele diz que quando Deus enviou o diabo e não tinha mais ninguém para dar honra e glória a seu nome, louvar o nome de Deus, ele disse assim, o diabo falou para Deus e falou, e agora quem que tu vai? E agora quem que vai adorar o teu nome? E Deus disse, espera um pouquinho, pegou um pouco de pó, pegou na mão e falou, soprou, além de vida. E ele falou, é aqui, os que vão exaltar
e adorar o meu nome. Esse é você e eu, querido irmão. Esse é você e eu. Então nós vamos poder ser salvos, irmão. Nós somos aqueles que vão ser salvos, porque temos a Jesus como nosso modelo, como a quem nós imitamos. E a segunda coisa, porque nós entregamos a nossa adoração, o nosso louvor a Deus em espírito e em... Faz a pergunta de novo e eu estou terminando. Todos aqueles que seu tesouro esteja lá no céu. O versículo 21 fala, eu falei, né, a passagem fala de tesouro, tá? De dinheiro, de riquezas, de possessões. É muito certo, eu não vou mudar a passagem. Mas também, segundo Jó, o livro de Jó, capítulo 22 e versículo 25, diz assim: o Todo-Poderoso será o seu ouro, será para você prata seleita. Está falando de Deus. Então, com certeza, a passagem que tu vai ler na tua casa, lá tranquilo, e Deus e o Espírito Santo continuarão falando com você, também me dá a liberdade de falar que aquilo que nós mais amamos se torna também o nosso tesouro. Se não, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Aquele ser amado, aquele esposo ou esposa, aquele filho que está lá ainda assim a salvação. Escuta a pergunta: quanto você estaria disposto a pagar para que ele entendesse, para que ele reconhecesse e para que ele viesse e aceitasse a Jesus como o seu único e suficiente Salvador? Quanto? Ok? É dinheiro. Mas para você e para mim é muito. Eu tenho um irmão que o inimigo, o diabo, tem brincado, está destruindo a sua vida. Faz 28 anos. Faz 28 anos que eu sei que ele colocou licor na sua boca e até agora o diabo não para de brincar com ele. Ele é um alcoólatra. 28 anos. Se alguém viesse e falasse para mim: Esdras, dá $10,000, porque ele vai acreditar como você acreditar se tu pagar esse dinheiro para mim. Olha para mim. Eu faço o que for. Eu junto $10,000 e eu trago. O meu irmão para os pés de Jesus. Só para vocês entenderem. Abro o meu coração para vocês entenderem que ao final, tesouro não só é dinheiro, não só é possessão. Jesus, no versículo, aliás, a passagem, no versículo que nós limos, aliás, no versículo 21, ele fala assim, ó: vai e vende o que tem, né? Vai e vende o que tem, tá? O que você possui, tá bom? E depois dá o dinheiro aos pobres, tá bom? E olha aí o que diz. E você terá, quanto diz? Quantos diz? Quantos tesouros? E você terá a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo como seu verdadeiro tesouro. É o que eu entendo ali. Ele terá aquele tesouro lá no céu. Esse tesouro está nos esperando. Esse tesouro é aquele que deu a salvação para você e para mim. Esse tesouro
veio, deixou a sua glória, segundo fala Filipenses, deixou a sua glória, veio e pagou o preço do sangue de Jesus para nossa salvação. O presente que você e eu temos, querido, não é brincadeira. O presente da salvação que nós temos, irmãos, não podemos levar e tomar por pouco. É um tesouro. Um presente, falou aqui, é um presente. É um presente que você e eu, escuta, queridos. Se você e eu não nos cuidarmos, perderemos esse tesouro. Perderemos. Eu não quero falar de doutrinas nem de religiões, mas por ali tem umas que falam que se você recebeu uma vez, você não perde. Fique nessa. Salvação, querido irmão, salvação, você guarda, você atesoura, você esconde, você preserva, você coloca lá naquele lugar onde ninguém pode, o versículo fala, onde ninguém pode furtar. Como fala o roubar, minar, mas onde o bicho, como chama o bicho aqui? Não corrói. E isso aí, queridos irmãos. Se a salvação é um presente e você não cuidar, eu não queria, ninguém quer, mas podemos perder. Então, nessa noite, Deus colocou no meu coração trazer esse checklist para vocês. Você tem Jesus? Você tem Jesus como seu, escuta, como seu tesouro? Você está olhando para Jesus para se espelhar? Ou em quem que você está se olhando para se espelhar? Você está olhando para Jesus para saber como agir? Ou quem que você está olhando para tomar dicas de como você se comportar? O louvor que você traz para Deus é só o louvor ou a intenção, como esse jovem rico, de ajoelhar, mas não saber se ele mesmo é salvo ou não? Qual que é o seu louvor? E agora, aquilo que mais você atesoura, como que chama-se? Aquilo que você mais ama, chama-se como? Aquilo pelo qual você estaria disposto a dar sua vida, chama-se como? Feche seus olhos. Eu falei que é um checklist, tá? Você está brincando com a sua salvação? O que você está fazendo com esse presente? Cumprindo só como religiosidade? O que você está fazendo com esse presente? Eu já cumpro todos os mandamentos, mas espera um pouquinho. Continua meditando. Jesus mandou ao jovem. E perguntou para o jovem: sobre coisas horizontais. Falou Jesus: tudo isso horizontal eu consigo fazer. Eu sou um cara bom, eu me dou bem com todo mundo, eu não faço nada para ninguém, eu sou um cara bonzinho. Mas ser bonzinho é suficiente? Ou os primeiros 3 mandamentos precisamos ter também? Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração.
não te farás imagens. Você está cumprindo mesmo? Deus colocou no meu coração, pastor, fazer um convite. E não precisa levantar a mão, não precisa vir aqui na frente, mas eu queria que todo mundo ficasse de pé. E escuta bem. Se você precisa acertar com Deus algumas situações, como por exemplo, eu estou acreditando mais em mim que em aquilo que Deus pode fazer. Eu estou acreditando mais em o trabalho que eu estou fazendo para alcançar a minha salvação ou no relacionamento que eu tenho com esse que é meu tesouro. Eu quero que você feche seus olhos aí onde você está. E fale com Deus. Fale com Deus essa noite. Pergunta para Jesus. Deixa que o Espírito Santo faça uma sondagem do teu coração. E eu vou pedir que se você está na posição do jovem, se você está na posição do jovem, fazendo-se a pergunta: bom mestre, o que farei para ser salvo? Eu queria te dizer nessa noite, abre o teu coração e confessa com a tua boca que Jesus é o Senhor e você será salvo. Nós vamos fazer essa oração. Se você está aqui e você está duvidando da sua salvação, se você precisa confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e assegurar esse tesouro, eu quero que você nessa noite repita essa oração. Ok? Aí onde você, aí mesmo onde você está. Aí mesmo onde você está. Ok? Todo mundo orando. E vocês sabem se hoje conserta o seu compromisso com Jesus. Tá bom? Ok, oramos, Senhor Deus. Deus, na tua presença, Senhor, nós estamos. Na tua presença, Senhor Jesus, nós estamos. Eu sei, meu Deus, que o Senhor está falando com corações. O Senhor está falando e colocando na mente, ó Deus, de aqueles que precisam, Senhor Jesus, ó Deus, se afirmar, não só, Senhor, nessas 3 coisinhas que eu falei, Senhor, mas em muitas das outras coisas, Senhor. Em muitas das outras coisas, as outras janelinhas que o inimigo usa e aproveita para entrar e começar a minar, a destruir a nossa vida, a nossa fé, a nossa confiança. Oh Deus, essa janelinha, Senhor Jesus, de pensamentos, essa janelinha, Senhor Jesus, de ideologias, essa janelinha, Senhor Jesus, de coisas, Senhor, que ao final, oh Deus, Senhor, por si só, até não é pecado, mas levam, oh Deus, mas levam e arrastam, Senhor Jesus, para uma perdição. Oh Deus, eu quero pedir, Senhor, Pai, oh Deus, que o Senhor sonde os corações, Senhor, que o Senhor sonde o meu coração, Pai. E se há alguém, Senhor Jesus, nessa noite, oh Deus, que precisa se acertar, Senhor, que precisa abraçar essa salvação, que precisa, Senhor, oh Deus, aprimorar, oh Deus, esse tesouro, Senhor Jesus, que nessa noite teu Espírito Santo fale, Senhor, incomode, Senhor Jesus, a sua vida, Senhor.
no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Continua com os olhos fechados, e eu vou fazer o convite então agora que nós já oramos, porque eu quero orar por aqueles que estão precisando se afirmar e assegurar essa salvação. No nome de Jesus. Então, se você é um desses aí, eu queria convidar você a vir aqui na frente, tá bom? Não vamos demorar muito, então você vem. Se você precisa, pode vir. Pode vir, pode vir. Pode vir. Pode vir. Isso, seja muito bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. O maior presente. O maior presente. O maior presente chama-se salvação. O maior tesouro chama-se salvação. O maior tesouro. Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Ainda há oportunidade. Vem, querida. Vem, querida. Vem. Não tem coisa melhor que caminhar da mão com Jesus. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor que aceitar esse presente. Mais uns minutinhos, mais um minuto. Continua orando. Ok. Continua orando. O Espírito Santo está incomodando. O Espírito Santo está incomodando. Mas o inimigo fala, de novo? Pô, já viu que tu não conseguiu a primeira vez, a segunda vez. E agora vai de novo? Essa é a voz do inimigo. Essa é a voz do inimigo. Porque Jesus continua com os braços abertos, falando, eu vou trocar o teu fardo. Eu vou te dar a paz que ultrapassa todo entendimento. Então vem correndo. Vem correndo. O dia de salvação é hoje. O dia de você restaurar o seu pacto com Jesus é hoje. Aleluia. 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 Levante sua voz aí onde você está, querida igreja. Levante sua voz e comece a agradecer a Deus. Comece a agradecer a Deus. Oh Espírito Santo, Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh meu Deus, o Senhor tem planos. O Senhor tem planos perfeitos. Oh Deus, nós entendemos, Senhor. Oh, que o Senhor é o nosso dono. Que o Senhor é quem controla, oh Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor, oh Deus, conforte o coração das minhas irmãs. Que teu Espírito Santo, Senhor, venha e abrace. Oh Deus, aquilo, Senhor Jesus, oh Deus, que estava pesando, Senhor Jesus, aquilo, Senhor Jesus, que tirava a paz, que tirava o sono, Senhor. Oh Deus, o Senhor é quem consola, o Senhor é quem trata. Oh Deus, abraça, Senhor. Abraça, meu Deus, as minhas irmãs, Senhor. Oh Deus, que agora, Senhor Jesus, que agora que tem o mais valioso, agora que elas restauram, Senhor, esse pacto, oh Deus, contigo. Oh, agora que elas têm o mais valioso, Senhor. Agora tu dá, Espírito Santo, as forças. Tu dá, Espírito Santo, a sabedoria. Tu dá, Espírito Santo, o que elas precisam, Senhor. Oh Deus, para atesourar, para guardar, Senhor. Para aprimorar, oh Deus, esse tesouro que o Senhor está dando. Oh Deus, no nome de Jesus, eu abençoo tuas filhas, Senhor. E eu peço, Senhor, que teu Espírito Santo, oh Deus, continue, Senhor, abraçando, levando elas,
ela, Senhor, ainda de volta para casa, Senhor, esse gozo. Ainda voltando para casa, Senhor Jesus, esse gozo que o Senhor está colocando no coração, Senhor. Oh, no coração da minha irmã, Senhor. Oh Deus, ainda voltando para casa, Senhor. O teu Espírito Santo continuará ministrando, Senhor, a sua vida. Oh, no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus, no nome de Jesus.